Bom dia, gente. Tô aqui hoje iniciando esse pequeno projeto que Deus colocou no meu coração. Já tem um tempo, mas eu vinha adiando porque, como alguns me conhecem, eu não gosto muito de me expor, não gosto de me expor em rede social, em redes sociais, não gosto de postar vídeo, foto, eu posto raramente. Então, foi muito difícil chegar até aqui. Já tem mais de 6 meses que Deus tem colocado no meu coração isso, e eu ficava adiando por medo de não saber quase nada, por medo do que as pessoas iam dizer, por medo de várias coisas, né, que a gente fica colocando empecilho para começar algo quando a gente tem medo. E ontem o meu pastor falou, né, pregou sobre uma palavra que a gente não deve fugir dos nossos propósitos, do que Deus quer fazer na nossa vida. E eu não sei ao certo exatamente o que Deus quer fazer, mas que Ele colocou isso no meu coração. E essa é a forma que eu achei assim mais próxima do que eu posso fazer, né, por enquanto, de chegar até vocês falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, falando um pouquinho sobre algumas experiências. Ontem eu estava no culto e aí eu estava de escala. E aí a escala, geralmente, era a escala do Boas-Vindas. Eu tenho que ficar lá recebendo as pessoas e ao final eu tenho que ficar também aguardando as pessoas saírem para poder fazer um cadastro delas para a igreja, para visitar a igreja, nossas células. E eu sou da Bola de Neve São Gonçalo e do pastor Tiago. E aí o pastor Tiago falou sobre isso, sobre fugir, né? E aí eu tava na escala, e aí no final, eu tava na escala com 2 pessoas, um casal, inclusive, e aí a gente pega o tablet para poder fazer os cadastros, e quando o pastor tá fazendo um apelo, né, das pessoas aceitarem Jesus, das pessoas, dependendo da palavra, as pessoas até que já aceitaram se reconciliarem, ou então se prostrarem ali diante de Deus. E algumas vezes ele chama as pessoas para ir ali no altar, né, para receberem oração. E aí geralmente quando a gente está nessa escala, não dá para fazer isso assim, né, porque a gente está na escala, a gente fica com receio de ir até lá. E aí, eu já tinha até conversado isso com uma amiga minha lá da igreja, que uma vez a gente estava na escala e teve isso, e a gente ficou chorando lá atrás e querendo ir, mas assim, como a gente estava na escala, a gente ficou receosa. E aí ontem, como eu já tinha isso, né, na cabeça, Deus deve ter feito assim tudo bem hoje. Aí quando ela pegou os tablets, eu falei assim pra ela: ué, cadê o outro tablet? Aí ela falou pra mim: olha, o outro tablet descarregou. Ela falou que descarregou, então só tem 2, você quer ir lá? Aí eu falei: não, pode ir. Ela tava com o noivo dela, né? Eu falei: não, pode ir, eu fico aqui. E aí foi quando começou o apelo. E assim, parecia que Deus estava falando comigo mesmo. Parecia não, né? Deus estava falando comigo mesmo. E aí o pastor falou, falou algumas palavras, né? E falou: vem aqui na frente e receba uma oração. Aí eu falei: não vou não, vou ficar aqui, vou orar daqui mesmo. E aí o pastor começou a falar: tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. E aí eu fui, né? Fui
E aí Deus usou uma pessoa para falar comigo, né? E foi muito precioso, muito precioso. Foram palavras de incentivo, palavras maravilhosas, né? Que vindo dele só poderia ser maravilhoso. E até agora eu não sei nem quem orou por mim, de tanto que eu chorei ali e entendi o quão amado eu sou por Deus, por Jesus. E eu já sabia, mas receber aquelas palavras ali foi, assim, muito importante. Então, eu acredito que... E ainda recebi assim, não são coisas da sua cabeça, o que você tá pensando. Aí eu falei, e eu estou pensando nisso o tempo todo. Quando eu tô na igreja, eu tô pensando nisso o tempo todo, de fazer esses vídeos, o tempo todo. E eu fico, Deus, dá um sinal. Se for isso mesmo, me dá um sinal. E aí Deus acabou, assim, fazendo dessa forma. Então eu quero estar em obediência. Eu quero fazer o que Ele pretende fazer, né? Me usando. Porque só Ele sabe o quanto eu tenho vergonha de gravar vídeo. Só Ele sabe o quanto eu estou nervosa. Mas não sou eu aqui quem vou falar, né? Eu espero que vocês saibam disso, que eu não tô falando por mim. Eu sei que Deus tá me usando para falar isso. Então, não quero nenhuma glória para mim, não quero nada para mim. É tudo para honra e glória de Deus. É tudo sobre Ele, nada sobre mim, nada sobre o que eu estou falando. Não sou eu, Monique, que estou falando. É Jesus que está falando. E eu quero que Ele alcance o seu coração, alcance a sua vida. Porque se uma pessoa, umazinha só, ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo e sentir no coração de que Deus é o seu Senhor, o seu Salvador, e aceitar Jesus, nossa, uma pessoa, uma alma, já é assim uma coisa maravilhosa, incrível, que eu vou estar fazendo para Deus. Porque foi para isso que Ele nos escolheu, foi para isso que ele nos chamou. Ele não nos chamou para a gente ficar dentro da igreja, aceitar Ele e depois ficar ali cultuando Ele, né? Que é maravilhoso, mas não, Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para a gente ganhar almas. Ele nos chamou para ganhar o mundo, para ir, né, até os confins da terra, para poder espalhar o evangelho. Então é isso que eu quero ajudar a fazer. Eu sei que eu não posso estar, né, em todos os lugares. Eu não tenho ainda essa proeficiência para pregar, né, porque eu não sei muito. Então eu vou usar o que eu sei, o que Deus está me dando, para poder falar sobre Ele. Então é isso. E hoje eu vou falar, como a gente está começando o mês numa segunda-feira, dia 1º, eu achei isso muito legal. Eu acho isso muito legal, interessante. Parece que dá um renovo. Não sei, quando começa na segunda-feira, dia 1º, é algo muito interessante. E aí Deus colocou no meu coração essa palavra, que foi, na verdade, o primeiro milagre, né, de Jesus. E foi o primeiro milagre de Jesus e foi uma coisa que ele estava com muito medo de fazer. Então, coube assim, exatamente no que eu estou fazendo aqui. Foi o primeiro vídeo que eu estou fazendo e com muito medo. E Jesus me incentivou. E eu acredito que aqui, né, no caso de Jesus, ele também devia estar com muito medo de começar. E olha que ele era Jesus, né? Ele sabia que era o Filho de Deus. Então, eu achei essa palavra assim realmente muito maravilhosa. E aí eu vou ler para vocês, que é 1 João, capítulo 2. Vou começar aqui no 1, né? O casamento de Caná da Galileia. E aí diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali.
Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Muita coisa. Jesus disse: Encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse: Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam servir o primeiro vinho bom, e quando já beberam muito, aí servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Muita gente conhece, né, esse primeiro milagre de Jesus, né, o primeiro, primeira coisa grandiosa que ele fez para mostrar que que iniciaria, né, o ministério dele, o primeiro sinal dele, né, e muita gente conhece, e aí fala muito sobre essa passagem, né, e aí Jesus, aqui, ele estava com medo, né, de começar o ministério dele. Ele falou para a mãe, né, para Maria, que foi muito importante nesse momento, que incentivou, foi usada por Deus para incentivar ele a começar. Porque em qual momento seria? Se ali estava sendo um momento que ele foi convidado, o casamento naquela época duravam vários dias, e era uma vergonha, né, se o vinho acabasse, era uma vergonha pra família, né, de quem estava casando, o vinho acabar. Então ali seria um grande um grande assim uma coisa assim que ele faria, né, e que se desse errado, né, ele ia ficar assim: meu Deus, o que está acontecendo? Então Jesus era carne, então Jesus tinha os seus medos. Ele veio através de Deus, né, enviou ele em forma de gente, em forma de carne, para sentir tudo que a gente sente, tudo que a gente sente hoje, Jesus sentiu. Ele não era espírito naquele momento, ele era carne, então ele sentia medo, ele ficava com medo da rejeição, ele ficava com medo de várias coisas. Então Jesus ficava assim: e se eu fizer, e aí, meu Deus, o que vai acontecer? Com certeza ele ficava pensando isso. Se der errado, ele tinha esses medos, né? Então aqui Maria incentivou ele a começar. Maria era mãe dele, sabia o que se passava, sabia de tudo da vida dele, né? Então ela incentivou ele, e aí aconteceu isso, né? De ele se disponibilizar para o que Deus queria fazer. E mesmo sabendo o que, desde assim, do início, né, o que Deus queria fazer na vida dele, ele ainda assim teve medo. Imagina eu aqui agora, né? Se Jesus teve medo, imagina eu. E aí ele manda, né, os servos encherem os potes não, né, as grandes vasilhas, né, que tinham lá de 100 litros. Nossa, eu fico imaginando aqui as vasilhas de 100 litros, era muita coisa, muita coisa. E aí ele encheu, né, de água, mandou encher de água, e até a borda, não foi só até a metade, não foi até...
foi até a borda. E aí, disso, e a gente, quando a gente deixa Deus usar a gente tem que deixar Deus usar a gente por completo. Jesus poderia falar, enche aqui até aqui assim, não, mas ele falou enche até a borda, enche até a borda, e aí encheu até a borda e ficou isso, né, de ser uma coisa que foi por completo, não foi só um pouquinho. E aí, no caso, aí um dos convidados, né, chegou e falou que a maioria das pessoas deixavam o vinho bom para o último momento, né? Quando as pessoas já estivessem cansadas, e aí o vinho bom ficava para o último momento. Só que o noivo, né, a família do noivo, colocou o melhor vinho para o final. E isso demonstra o que Jesus faz. Ele não faz uma coisa por fazer. Ele não faz nada só, eu vou fazer isso aqui. Não, Jesus faz uma coisa maravilhosa por completo. Jesus não quer pegar e fazer um milagrezinho na sua vida. Jesus quer fazer um milagre completo na sua vida. Ele quer deixar o vinho maravilhoso dele na sua vida. Ele quer encher os potes da sua vida. Ele quer transbordar a palavra dele na sua vida, transbordar o amor dele na sua vida. Então aqui demonstra que Jesus quer dar o melhor. Ele não quer dar somente um pouquinho, ele quer dar o melhor. E o mesmo ele espera da gente. Ele não quer que a gente se dê por metade, ele quer a gente por completo. Então, ser filho de Deus é ser completo, é entregar, fazer uma entrega completa, não só de pouquinho em pouquinho, não só pela metade, né? Então, assim, eu sei que é muito difícil, para mim foi muito difícil essa parte de como que eu vou fazer, como que começa, como que eu começo a ler a Bíblia, como que eu começo a orar. E eu orava assim, oh Deus, obrigada, Pai, por mais um dia, amém, entendeu? Hoje em dia eu não tenho aquela oração de meia hora, não tenho ainda essa oração de meia hora, ainda tenho dificuldades quanto a isso. Leio a Bíblia, faço meu devocional, era outra coisa também que era muito difícil. Eu nem sabia de devocional, nem sabia, né, que existia esse nome, que é você pegar, ler a Bíblia, ter um momento com Deus, em qualquer horário do seu dia, mas eu prefiro que seja de manhã. Então, eu acho assim que é muito importante falar sobre isso, porque tudo tem que ter um começo. Eu tô aqui falando hoje isso porque eu recebi uma palavra de Deus primeiramente, né, que já falava comigo assim no meu coração há muito tempo, e uma palavra de incentivo também do meu pastor. O quão importante é a gente estar numa igreja que incentive a gente a ser completo em Jesus. Estar numa igreja que o nosso pastor nos incentive a espalhar o amor de Jesus, não incentive somente a gente ficar ali dentro da igreja recebendo pra gente, porque o que eu recebi, todas as coisas que Jesus fez por mim, eu quero que outras pessoas também recebam, eu quero que outras pessoas também sintam o amor que Deus mostrou por mim. Eu quero que outras pessoas sintam também esse amor. Então, se eu ficar ali na igreja só adorando a Deus, é uma coisa muito boa, mas e aí? Eu não vou estar espalhando o amor de Jesus, eu não vou estar espalhando a palavra dele, que foi o propósito por qual nós fomos chamados. Não é ser chato de chegar e ficar perturbando uma pessoa, não é sobre isso, não é sobre tentar
mudar a opinião de ninguém, até porque a gente não fala, a gente fala da palavra de Jesus, fala de Jesus, mas quem convence não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo. E isso é uma das coisas que eu aprendi, né? Porque eu achava que era na força do meu braço, que eu tinha que orar e eu tinha que falar com a pessoa sobre Jesus, e aí a pessoa nem tchum, e aí eu ficava, pô Deus, caramba, a pessoa nem aí pra mim. E aí aos poucos eu fui percebendo que não foi assim comigo, então por que seria com outra pessoa? Eu recebi diversas vezes palavras, eu fui da igreja quando eu era pequena, me desviei na pré-adolescência, assim, mais ou menos, e eu sabia da palavra, mas quando alguém, minha avó era do coque mesmo, orava, falava, um dia você vai voltar, eu tenho certeza, ela é falecida, mas com certeza ela sabe, né, do que aconteceu e de todas as orações dela que ela fez por mim. E aí eu falando sobre isso, né? E aí eu fico assim, não foi assim comigo, por que seria com outras pessoas? Um dia eu conto aqui como que foi o meu testemunho sobre o encontro com Deus. E aí, assim, se o Espírito Santo que me convenceu, por que eu quero, eu não sou nada, quero convencer alguém? Não vai ser eu que vou convencer ninguém, vai ser o Espírito Santo. Eu só vou levar a palavra, só vou levar o que Deus falou pra gente levar, entendeu? Então, assim, eu não tô aqui pra convencer ninguém, eu não tô aqui pra falar, olha, eu sou santa e eu quero convencer você de ir pra igreja e tal. Não, eu tô aqui só pro que Deus falou pra eu falar, só para espalhar a palavra dele, o amor dele, o que ele fez por mim, o que ele faz o tempo todo por mim, e o que ele quer fazer por você. Então é isso, sobre esperar os frutos que Deus quer fazer, né? Os frutos que Deus quer colher, porque a gente joga as sementes, outras pessoas vão regar e outras pessoas vão plantar. Então, essa colheita de Deus às vezes demora. Comigo demorou bastante, eu passei por muita coisa. E às vezes é rápido. Aí é no tempo dele, às vezes é rápido. Então, Deus quer falar com você, quer falar com você especificamente, que acha que Deus é só um ser que cuida de todo mundo. Não, Deus não é só um ser que cuida de todo mundo. Deus é o nosso Pai e Ele enviou Jesus, filho dele, para morrer por você, para você ter uma vida não aqui na terra. Essa vida aqui é tão passageira, é tão rápida, não tem assim, nem um espaço-tempo para demonstrar como essa vida é passageira comparado ao que a gente vai ter. Então é isso que eu quero falar para você hoje. Aqui é o meu primeiro vídeo. Eu espero que você veja, não por mim, não pelas minhas palavras, mas para que você possa sentir. Vou ver aqui o vídeo da Monique porque vou ver o que ela tá falando. Não sou eu que estou falando, eu estou sendo usada, né, para falar para vocês. Então é isso. Eu quero deixar aqui essas palavras para vocês, que vocês tenham um início de mês maravilhoso, esse mês que está começando na segunda-feira, no dia 1º. Então, falar aqui sobre esse primeiro milagre de Jesus foi muito importante, foi muito precioso. Apesar de ser assim um vídeo que eu ainda tô, né, gaguejando, eu não queria fazer um vídeo com edição, porque eu acho que o vídeo com edição fica muito assim, tudo que eu quero eu coloco ali certinho, no lugar certinho. Não, eu quero fazer esse vídeo mesmo com os errozinhos, com os gaguejos, para que vocês entendam que é uma coisa que é normal. Eu tô nervosa, nem sabia o que eu ia falar, orei para Deus, pedi para Deus uma palavra, algo,
e Deus colocou isso no meu coração e eu fiquei muito feliz. E é muito interessante como Deus põe mesmo no nosso coração, e um dia vocês vão entender como é isso, de, como que Deus coloca no coração? Que é isso? Como que faz? E aos poucos a gente vai falar sobre isso, sobre as experiências que a gente tem com Deus, porque no início, né, quando eu me converti, eu ficava, Deus vai falar no meu coração, mas como assim? Como assim? Não tô entendendo. Deus, ele fala no seu coração, ele fala com você. Aí eu ficava assim, tá, cadê? Não tô ouvindo, né? Então, é isso. Aos poucos a gente vai ter essa experiência que eu vou passar algumas coisas que acontecem, né? Que Deus faz na minha vida. Então é isso, gente. Eu vou orar agradecendo por isso, por esse, vamos dizer assim, projeto, né? Que Deus colocou no meu coração, tá? E orar por você, pela sua vida, pela sua semana. Pai amado, Pai querido, te agradeço, Senhor, por mais um dia aqui. Te agradeço por iniciar esse pequeno projeto que o Senhor colocou no meu coração. Foi um momento muito precioso, um momento de muito medo, de muita angústia, mas um momento bom, maravilhoso, no qual o Senhor falou no meu coração, falou tudo que eu gostaria que o Senhor falasse, me desse calma, apesar do medo. E o Senhor entende, porque o Senhor também passou por isso. O Senhor também passou por esse medo, por essa angústia de começar. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que fazer primeiro. A gente tem que dar o primeiro passo, que o restante o Senhor vai colocando o chão. Então é isso, Pai amado, te peço pela vida de cada um que escutar esse vídeo, que escute com amor, com carinho, não por mim, mas que escute e faça, Senhor, com que esse vídeo chegue ao ouvido, Pai amado, e ao coração das pessoas, que elas sejam tocadas, Pai amado, através de mim e por conta da tua palavra que foi dita aqui, Pai amado, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai amado, cada dia mais, Pai amado, e que esse vídeo possa impactar, nem que seja uma pessoa, Jesus, para que ela possa ouvir da tua palavra, Pai amado. Muito, muito obrigada por mais um dia, por mais uma semana, por mais um mês que inicia aqui, que a gente tenha um início de semana maravilhoso, que tu estejas conosco aqui, segurando a nossa mão, abraçando a gente, segurando no colo quando for preciso, ajudando com as nossas angústias. Sabemos que a semana na segunda-feira é angustiante para algumas pessoas, porque começa tudo de novo, mas tu, Senhor, tu é o bom Pai, tu é um Deus que coloca paz no nosso coração, Senhor. Então, Jesus, eu te peço, Pai amado, coloca paz no coração das pessoas que estão angustiadas, Pai amado, que estão com medo de começar essa semana, Pai amado. Eu não sei, Pai amado, quais são as angústias, os medos, mas tu sabe, Pai amado. Eu te peço, em nome de Jesus, que vá de encontro a essas pessoas, Pai amado, e leve aquela paz que excede todo o entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente.